Olá a todos, sou o professor Paulo Araújo e estou aqui no nosso espaço pedagógico e neste vídeo de hoje eu quero dialogar um pouco sobre a avaliação da aprendizagem e legislação. Eu sempre gosto de fazer essa comparação e essa ligação das temáticas de conteúdos, de tópicos, de conhecimentos pedagógicos com aquilo que está disposto na nossa Lei de Educação, que é a LDB, a Lei 9394 de 96. Nós sabemos que a avaliação ela é parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, de que a avaliação é parte integrante do planejamento que ocorre em qualquer um dos níveis na esfera educacional. Então, a avaliação é parte do processo de ensino-aprendizagem. Na sala de aula, em que o responsável direto por conduzir o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes é o professor, a avaliação é uma aliada deste profissional para que ele possa compreender melhor a forma como está sendo conduzida, como está sendo conduzido o processo de ensino-aprendizagem, os processos de ensinar e também os processos de aprender. E a nossa legislação, a nossa LDB, ela estabelece alguns indicativos sobre como deve ser a forma de verificação do rendimento escolar. Então, a LDB ela traz alguns apontamentos em relação sobre como a avaliação deve ser conduzida no espaço da educação, no espaço da escola, no espaço da sala de aula. É claro que nós temos a avaliação em alguns níveis de abrangência, para tanto, vou delimitar aqui neste vídeo apenas a avaliação especificamente voltada para o contexto da sala de aula. Então, vamos aqui observar o que diz a nossa legislação, a nossa lei de educação, acerca da avaliação da aprendizagem. Vamos lá? Sempre é bom também você poder conferir em sua casa, então pegue a legislação, pegue a LDB, faça as leituras devidas e também façam as devidas marcações no texto da lei. Vamos lá, olha só. No artigo 24, a LDB ela vai tratar de regras comuns para a educação básica nos níveis fundamental e médio. E uma dessas regras comuns diz respeito à avaliação da aprendizagem ou à verificação do rendimento escolar. Segundo o que está disposto na LDB, a verificação do rendimento escolar, artigo 24, inciso 5º, a legislação diz que a verificação do rendimento escolar será de modo contínuo e cumulativo do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, observe aqui a forma como a avaliação deve ser desenvolvida, de forma contínua e cumulativa. Então, a legislação aponta para uma prática avaliativa de modo processual. E Lucchesi, por exemplo, ele vai definir para a gente, Lucchesi vai trazer algumas conceituações e a tipificação da avaliação com base na dimensão do tempo. E segundo o autor, segundo Lucchesi, uma das formas pelas quais a avaliação é tipificada com base na dimensão do tempo é justamente essa definição trazida pela lei, que é a verificação do rendimento escolar de modo contínuo. Então, a avaliação contínua é uma tipificação da avaliação com base na dimensão do tempo. A legislação aponta de que a avaliação na escola, de que a avaliação na sala de aula, de que os processos de avaliar, de que o ato de avaliar, ele não deve ocorrer somente ao final do processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, o profissional, o professor, não deve esperar o fim de um processo para poder avaliar. Até porque, se for desta forma, não estaria cumprindo esse indicativo previsto na lei, que é uma avaliação contínua. Então, essa avaliação contínua, ela aponta para uma avaliação no decorrer do processo. E nós podemos associá-la a concepção bastante progressista de educação, que é a concepção da avaliação formativa, que a depender do pano de fundo filosófico que configura o projeto de educação da escola, essa avaliação formativa pode receber outras nomenclaturas. Pode ser chamada de avaliação dialética, de avaliação mediadora, de avaliação para as aprendizagens, de avaliação dialógica, de avaliação emancipadora e também pode ser chamada de avaliação mediadora
e com base no texto do LDB pode ser chamada de uma avaliação qualitativa. Então, nessa perspectiva de avaliar, nessa perspectiva de estabelecer processos de avaliação no interior da escola, no interior da sala de aula, a legislação aponta para uma avaliação formativa, para uma avaliação que se dá no decorrer de um processo. E é importante que a avaliação aconteça, de fato, no decorrer do processo, porque ocorre que na história da educação brasileira, as vivências que nós temos com relação à avaliação da aprendizagem tem sido uma vivência com lembranças ruins. Aquela avaliação em que estava a serviço da punição, uma avaliação em que estava a serviço da classificação, do ranqueamento, uma avaliação que estava a serviço de rotular bons alunos e maus alunos. No entanto, a legislação, a nossa LDB, ela é bastante atual no que diz respeito a essa concepção de avaliação. Então, a legislação aponta para um uso formativo da avaliação em sala de aula. Então, a avaliação formativa implica o acompanhamento de todo o processo de ensino realizado. Na perspectiva formativa de avaliação, não se espera o fim de um processo para poder fazer as devidas intervenções. Ao passo em que está acontecendo, ao passo em que está ocorrendo o processo de ensino e aprendizagem, ao passo em que ele acontece, nesse mesmo período em que acontece, pode também estabelecer-se momentos de avaliação. E a avaliação formativa, ela também é uma avaliação informativa, porque ela concede dados, ela dá dados não somente ao professor acerca de como está o trabalho pedagógico, como também fornece dados ao aluno, que é o sujeito ativo desse processo. Importante também dizer que a avaliação formativa, ela tem uma função reguladora, e essa função reguladora ou função de controle, conforme Libânio, por exemplo, vai dizer de que uma das funções da avaliação é a função de controle, não está associada a uma questão somativa, a uma questão classificatória da avaliação. Quando dizemos que a avaliação formativa tem essa função reguladora, essa função de controle, é justamente porque ela concede informações, justamente porque ela oportuniza ao profissional que a realiza, que a pratica, ter dados e compreender melhor como os processos de ensino e aprendizagem estão ocorrendo. Então, a nossa legislação aponta para esse uso e para essa perspectiva formativa da avaliação. Diante disto, surgem algumas questões que são válidas também de destacar aqui, que inclusive já abordei em videoaulas aqui no canal, mas eu quero englobar esse entendimento num só vídeo. Então, nessa perspectiva de avaliação, surge o seguinte questionamento. Nessa perspectiva de avaliação, quais instrumentos avaliativos eu posso usar? Quando tratamos da avaliação uma perspectiva formativa, nós entendemos que os instrumentos, ou seja, os meios, aquilo que eu utilizo para praticar a avaliação, são instrumentos variados. Então, significa dizer que, por exemplo, numa perspectiva tradicional, onde tinha-se, por exemplo, somente a prova como único instrumento e fiel instrumento para fornecer os devidos dados ao professor, na perspectiva formativa de avaliação, nós temos a possibilidade de uso de diversos instrumentos avaliativos para se compreender os processos de ensino-aprendizagem. E diante disso surge uma outra questão. Significa dizer que numa perspectiva formativa de avaliação, o uso de provas ele é proibido? Não, não é proibido usar provas numa perspectiva formativa. Até porque nós sabemos que não são os instrumentos utilizados quem vão definir a função formativa da avaliação. O que define a função formativa da avaliação é a postura do avaliador ou do heteroavaliador, que no caso é o profissional que é externo à aprendizagem do aluno, né? O que define é a postura do avaliador com o uso desse instrumento. Desta forma, uma prova que está bastante associado, que é um instrumento bastante ligado a uma concepção tradicional de ensino, ela pode tanto assumir uma função classificatória, como também pode assumir uma função formativa. Tudo a depender da forma como é utilizado. Então, um profissional, por exemplo, pode muito bem aplicar uma prova, estabelecer uma determinada pontuação, corrigir essa prova e a partir dessa correção estabelecer as notas 7, 6, 5, 2, 1 e ficar por isso mesmo. Assim como nós podemos ter também um profissional
que pode utilizar do instrumento prova, fazer a correção dessa prova, emitir a pontuação, mas após essa correção que ele fez, fazer essa correção coletivamente com os estudantes. Então observe que é o mesmo instrumento, mas a postura frente ao instrumento ela pode ser diferente. Então, numa perspectiva formativa de avaliação, a prova pode também ser utilizada. Outro ponto que merece destaque, segundo está previsto em nossa LDB, é a questão dos aspectos qualitativos e os quantitativos. A legislação estabelece que os dados qualitativos eles sobrepõem aos dados quantitativos. E é importante fazer uma associação com a fala de Libânio, onde Libânio vai dizer, por exemplo, para a gente que todos os dados quantitativos eles devem ser submetidos a uma análise qualitativa. Então, é o estudante que tirou o 2 na prova, é o estudante que tirou o 0, o 1, o 1,5. Então, esses dados quantitativos eles devem ser submetidos a uma análise qualitativa. E essa análise qualitativa vai permitir com que o profissional compreenda, né, o porquê de determinada pontuação, compreenda o porquê de determinadas dificuldades, certo? Além disso, vamos também aqui destacar sobre elementos que são considerados no âmbito da organização do trabalho pedagógico como sendo potencializadores para uma prática formativa da avaliação. Então, entre os diversos elementos que nós podemos considerar como sendo potencializadores para uma prática formativa de avaliação, nós podemos citar a questão da autoavaliação. Então, a autoavaliação, segundo Lucchesi, é uma tipificação da avaliação com base no sujeito que a pratica. Então, a autoavaliação é considerado como um dos elementos potencializadores da avaliação formativa. E nós não podemos confundir, conforme eu já abordei aqui no canal, nós não podemos confundir a questão da autoavaliação com autonotação. A autoavaliação ela permite processos por parte do próprio sujeito, processos de reflexão e construção da autonomia do sujeito. Já os processos de autonotação consistem no estudante ou no sujeito atribuir a si próprio uma determinada nota. E ocorre que nas práticas escolares há de certo modo uma certa confusão nos conceitos e considerações de concepções. Muitas das vezes considera-se práticas de autonotação como sendo práticas de autoavaliação, quando na verdade são totalmente diferentes, tá? Então seguem aqui um dos elementos potencializadores da avaliação formativa. Podemos citar também um outro elemento no âmbito da organização do trabalho pedagógico, os conselhos de classe. Os conselhos de classe, eles contribuem sim para que aprimore-se, né, ou para que se compreenda melhor, ou para que se realize melhor uma prática formativa da avaliação. No entanto, conforme também já venho sempre abordando, é preciso superarmos uma visão um pouco errônea acerca do conselho de classe. Não podemos restringir, né, e fazer uso do espaço do conselho de classe como sendo um momento de desabafo, como sendo um momento do divã pedagógico do professor, em que o professor naquele momento, juntamente com seus pares, resolve se desabafar e colocar tudo para fora, rotulando alunos, né, dizendo este é bom, este é ruim. Mas o conselho de classe ele é um momento também de avaliar o trabalho desenvolvido pela escola. Daí a importância no âmbito da organização do trabalho pedagógico, da escola, das instituições de ensino, dos estabelecimentos de ensino, apropriarem-se, né, de novas concepções acerca do espaço do conselho de classe, que potencializa, sim, uma prática formativa de avaliação. Podemos citar também o espaço da coordenação pedagógica. Nós temos muitos estados e alguns lugares no Brasil, e especificamente no Distrito Federal, nós temos aí uma carga horária destinada ao planejamento do professor, né, à coordenação pedagógica. No espaço da coordenação pedagógica, ele também é um espaço que potencializa que a escola se aproprie, né, de práticas formativas de avaliação. Porque na relação com os pares, na relação com o outro, na troca de experiências, nos momentos de formação continuada, pode ir se compreendendo melhor acerca de uma prática formativa de avaliação, que por si só é desafiadora, porque a avaliação formativa é uma avaliação que está a serviço das aprendizagens,
é uma avaliação que está a serviço do aluno, é uma avaliação que tem um movimento para incluir e não para excluir. E é uma avaliação difícil de se praticar, no entanto, é um caminho possível, tá? Então seguem aqui essas considerações acerca de avaliação e legislação, né? Eu fiz aqui uma relação da avaliação com a nossa LDB e também abordei um pouco sobre alguns conceitos presentes acerca da avaliação da aprendizagem, que inclusive cai em provas para concursos na carreira magistério. Eu espero que este vídeo tenha contribuído com o seu aprendizado. Curta, comente e compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem precisa ter acesso a este conhecimento. Obrigado por seguirem aqui o Espaço Pedagógico, e vocês podem também estar nos seguindo em outras redes sociais, além do YouTube. Pode também estar seguindo a gente no Instagram, Espaço Pedagógico. Muito obrigado e até a próxima videoaula.